Você já olhou no espelho e se perguntou: quando foi que parei de reconhecer a pessoa que está me encarando? Não apenas os cabelos grisalhos ou as linhas suavemente marcadas em suas bochechas, mas a sensação profunda, que talvez em algum momento você tenha começado a se apagar no fundo da sua própria vida. Isso acontece tão silenciosamente. Um dia, você é a pessoa a quem todos recorrem, o pilar, o provedor, a centelha na sala. E então, lentamente, os papéis mudam. Os filhos crescem, os amigos se afastam, o trabalho se torna memória, a casa fica mais silenciosa, as pessoas param de pedir sua opinião como costumavam fazer. Você ainda está aqui, ainda sentindo, ainda sonhando, ainda precisando, mas o mundo ao seu redor age como se você já tivesse dito tudo o que tinha a dizer. Se você já sentiu essa dor silenciosa, como se a vida tivesse continuado ao seu redor, mas não com você, então esta mensagem é para você. Porque é hora de falarmos sobre algo que muitas vezes é sussurrado, mas raramente enfrentado de frente. Quão fácil é perder seu senso de valor após os 60 e quão essencial é recuperá-lo, plenamente, audaciosamente e sem desculpas. Agora, sejamos honestos. Envelhecer não se trata apenas de mudanças no corpo. Trata-se de identidade, de se ajustar a uma vida que não gira mais em torno de ser necessário da maneira que costumava ser. Você costumava ser a pessoa que eles chamavam quando as coisas desmoronavam. Agora, eles esquecem de retornar suas ligações. Não é que eles não se importem, é apenas que a vida se move rápido. E às vezes, quando você não está mais no centro das atenções, as pessoas esquecem que você ainda está segurando o palco. Mas deixe-me te dizer algo que o mundo muitas vezes esquece. Não há nada mais poderoso do que uma pessoa que viveu, amou, perdeu e ainda escolhe se levantar. Esse poder, ele não desaparece com a idade. Ele se aprofunda, ele se aguça, ele cria raízes. O problema é que, quando seus dias começam a girar mais em torno da rotina do que do propósito, é fácil duvidar do seu próprio valor, especialmente em um mundo que adora a juventude como se fosse a única moeda que vale a pena negociar. Anúncios vendem cremes para rugas e truques de fitness, como se parecer mais jovem fosse a resposta para se sentir relevante. Mas essa é uma mentira que nos venderam por tempo demais. Seu valor nunca esteve em sua pele lisa ou em suas pernas rápidas. Ele estava e ainda está em seu coração, sua sabedoria, seu riso, sua sobrevivência. E ainda assim, quantos de nós silenciosamente começamos a nos encolher? Paramos de nos manifestar. Paramos de nos vestir com as cores que costumavam nos fazer sentir vivos. Evitamos espelhos. Pedimos desculpas demais. Dizemos, estou velho demais para isso, tá? Mesmo quando nosso espírito sussurra, mas você ainda não terminou. Vamos quebrar esse silêncio hoje. Deixe-me contar uma história curta. Havia uma mulher que eu conhecia, vamos chamá-la de Ruth. Ruth tinha 72 anos quando seu marido de 49 anos faleceu. Por quase 5 décadas ela foi a espinha dorsal de sua família. Ela gerenciou a casa, criou 3 filhos, ajudou seu marido a construir seu negócio. Todos a admiravam, mas nem todos realmente a viam. Após o funeral, a casa esvaziou rapidamente. As caçarolas pararam de chegar. As ligações diminuíram. Seus filhos eram amorosos, sim, mas tinham suas próprias vidas. Ruth se viu vagando pelos corredores de sua casa, tocando o apoio do braço da cadeira dele, dobrando cobertores que ninguém usava. E lentamente, ela começou a desaparecer. Não literalmente, mas emocionalmente, espiritualmente. Ela parou de ir à igreja, parou de cuidar do jardim. Ela até parou de usar batom, algo que fazia todas as manhãs por 50 anos. Um dia eu perguntei a ela, quando foi a última vez que você se sentiu como você mesma? Ela olhou para suas mãos e disse, não tenho certeza se me lembro de quem é. Aquele momento quebrou algo em mim, mas também acendeu uma chama, porque percebi, ninguém deveria chegar aos 60, 70, 80 anos e sentir que está apenas existindo. Você não está aqui apenas para passar o tempo. Você está aqui para vivê-lo, corajosamente, lindamente, sem desculpas. E aqui está a verdade que poucas pessoas dirão em voz alta. Redescobrir seu valor às horas após os 60 não se trata de reinvenção. Trata-se de lembrar. Lembrar quem você era antes que o mundo lhe dissesse quem ser. Lembrar os sonhos que você deixou de lado para cuidar dos outros. Lembrar a alegria que sentia dançando na sua cozinha ou sentando-se em silêncio sob uma árvore. Lembrar que sua história ainda tem páginas a serem escritas. Ruth eventualmente encontrou seu caminho de volta, não da noite para o dia. Não tudo de uma vez.
Mas um dia ela usou batom novamente, vermelho brilhante. Ela se juntou a uma aula de arte comunitária, algo que não fazia desde os 20 anos. Começou a enviar cartões postais para seus netos toda semana, não apenas para manter contato, mas porque se lembrou de quanta alegria encontrava em escrever. Ela me disse: "Eu pensei que tinha que esperar que alguém trouxesse a vida de volta para mim, mas a vida sempre esteve esperando que eu pegasse sua mão." Essa é a mensagem que todo idoso precisa ouvir. Você não está acabado. Sua voz ainda importa. Sua história ainda importa. Seu riso, suas opiniões, sua presença ainda moldam o mundo. Mas você precisa acreditar nisso primeiro, porque no momento em que você faz, algo mágico acontece. Você para de se encolher e começa a brilhar. Há algo silenciosamente poderoso que acontece quando você para de pedir desculpas por ocupar espaço. A maioria das pessoas assume que envelhecer significa que você deve encolher, fisicamente, emocionalmente, socialmente. O mundo diz, vá com calma, mas muitas vezes o que isso realmente significa é afaste-se. E se você não tomar cuidado, começará a acreditar nisso. Você começará a viver menor, a falar mais baixo, a pedir menos. Tudo porque foi feito para sentir que seu tempo passou. Mas deixe-me te perguntar uma coisa. Quem decidiu isso? Quem decidiu que seu valor tem uma data de validade? Quem decidiu que após os 70 você deve sentar em silêncio enquanto a vida passa por você? Quem quer que seja, claramente nunca se sentou aos pés de alguém que viveu através de desilusões e curas, luto e graça, amor e perda, e ainda está de pé com os olhos bem abertos, pronta para mais. A verdade é que há uma espécie de rebelião silenciosa em escolher viver com intenção nesta fase da vida. Acordar e dizer, eu ainda tenho algo a dar, e mais do que isso, eu tenho algo a sentir. Vamos falar sobre isso. Porque uma das partes mais negligenciadas de envelhecer é a maneira como esquecemos como nos sentir vivos. Não apenas sobreviver ao dia, mas sentir-se genuinamente conectado às pessoas, ao propósito, aos nossos próprios corpos e corações. E às vezes, isso começa com as coisas mais simples. Havia um homem chamado Elias com quem conversei uma vez, 81 anos, um mecânico aposentado com uma voz suave e mãos que um dia carregaram motores como penas. Após a morte de sua esposa, ele perdeu todo o interesse em suas rotinas diárias. Ele disse que as manhãs pareciam um fardo. A comida tinha gosto de nada. Até os pássaros em seu quintal soavam como ruído de fundo. Mas então algo inesperado aconteceu. Um de seus netos lhe deu um conjunto de pastéis de óleo e um caderno de esboços, apenas para mantê-lo ocupado. Elias nunca havia desenhado nada na vida. Ele riu no começo, disse que não sabia nada sobre arte, mas em uma tarde chuvosa, ele abriu o caderno e começou a esboçar uma árvore que podia ver da sua janela. No dia seguinte, ele a desenhou novamente, desta vez com um esquilo. Depois, mais uma vez, com a luz da manhã refletindo nas folhas. Algo foi desbloqueado dentro dele, e lentamente, sem perceber, ele começou a esperar ansiosamente por cada novo amanhecer. Não por causa da árvore, mas porque ele tinha um motivo para notá-la. Essa é a questão sobre recuperar seu senso de propósito. Não precisa ser barulhento ou dramático. Às vezes é apenas escolher se importar novamente, escolher ver novamente, escolher dizer, este momento me pertence. E esses pequenos atos, eles se acumulam. Quando você decide se vestir não apenas para fazer compras, mas porque gosta de como aquela camisa azul te faz sentir. Quando você liga para um amigo, não apenas porque está sozinho, mas porque tem algo para compartilhar. Quando você tenta uma nova receita, caminha por uma rua diferente ou dança para ninguém além de si mesmo. Isso é você recuperando sua vida. Pouco a pouco. Respiração por respiração. Agora você pode estar pensando, é tarde demais para mim. Estou muito acostumado aos meus hábitos. Mas você não está. Eu já vi pessoas na casa dos 70 anos se apaixonarem novamente, não apenas por outras pessoas, mas por si mesmas. Eu já vi pessoas de 85 anos começarem a pintar, de 90 anos começarem a fazer yoga. Conheci uma mulher que aprendeu italiano aos 76 anos porque queria ler poesia no idioma original. Não porque ela tinha que fazer isso, mas porque ela queria. Ela me disse, finalmente parei de pedir permissão para me divertir. E talvez seja isso que este capítulo da vida realmente significa. Não esperar que alguém lhe dê uma razão para importar, mas se tornar a razão você mesmo. Você deu seu tempo a tantas pessoas. Você criou famílias, construiu carreiras, ajudou amigos, apoiou outros.
Talvez você tenha colocado seus sonhos em pausa. Talvez você nunca tenha tido a chance de persegui-los. Mas e se hoje, sim, até mesmo hoje, você se desse permissão para parar de esperar? Não esperando ser perfeito, não esperando ser necessário, não esperando ser jovem novamente. Apenas permissão para ser. É aí que seu valor começa a florescer novamente, não do que você fez pelos outros, mas do que você finalmente decide fazer por si mesmo. E você pode se perguntar, isso não é egoísta? De forma alguma. Na verdade, eu argumentaria que é uma das coisas mais generosas que você pode fazer. Porque quando você começa a viver com alegria e dignidade, quando acorda animado por algo, quando irradia aquela confiança silenciosa de alguém que conhece seu próprio valor, isso se espalha. As pessoas ao seu redor sentem isso. Elas te veem de forma diferente. E mais importante, você se vê de forma diferente. O corpo pode desacelerar, mas o espírito ainda pode voar. Então, se ninguém te disse isso ultimamente, tá tudo bem começar de novo. Está tudo bem tentar algo novo, mesmo que você falhe. Está tudo bem dizer não ao que te drena e sim ao que te preenche. Está tudo bem ocupar espaço. Está tudo bem se orgulhar de quem você é. Agora, como você é. Não depois que você se perder peso. Não depois que você consertar o que está quebrado. Não depois que alguém mais veja seu valor. Agora, porque você ainda está aqui. Ainda respirando. Ainda capaz de deleite, de crescimento, de conexão, de admiração. E isso não é algo para se levar levianamente. Isso é um presente. Há um tipo de silêncio que se instala com a idade. Não o tipo pacífico, mas o tipo oco, você sabe de qual estou falando. É o silêncio depois que o telefone para de tocar. O silêncio em uma sala que antes estava cheia de risadas. A luz da varanda deixada acesa um pouco tempo demais. O silêncio que se instala dentro de você quando se pergunta: o mundo se esqueceu de mim? E ainda assim, aqui está você, ainda acordando com o sol, ainda colocando um pé na frente do outro, ainda amando silenciosamente, intensamente, a sua maneira. Se ninguém mais disse isso a você ultimamente, deixe-me dizer agora. Você nunca foi feito para desaparecer. Você não é um fantasma de seu eu mais jovem. Você ainda está se tornando. Porque a verdade é que a cada dia que você acorda, não importa quão cansados estejam seus ossos ou quão silenciosa esteja a casa, é um dia que precisa de você. Você traz algo que ninguém mais pode. A determinação que vem da sobrevivência. A bondade nascida da desilusão. A sabedoria moldada pelo tempo. A coragem de alguém que ainda está aqui, mesmo após todas as tempestades. Você é o tipo de extraordinário que este mundo esquece como reconhecer. Você não está mais buscando aplausos. Você não está performando. Você está simplesmente vivendo, e ao fazer isso, você se torna uma luz silenciosa para alguém que ainda não sabe como. Mas sejamos honestos, haverá dias em que você se sentirá invisível, quando o mundo falar por cima de você, quando você se sentar em uma sala cheia de pessoas e ainda se sentir sozinho. Esse tipo de solidão é real, e eu não vou fingir que não dói. Mas quero te dizer algo, aquela reflexão no espelho não é um adeus, é uma reintrodução. Aquelas linhas no seu rosto não são apenas rugas, são evidências de noites passadas confortando outros, de perdas carregadas com dignidade, de amor dado sem pedir nada em troca. Elas são um mapa vivo de uma vida que importou. E a parte mais bonita, você ainda está aqui. O que significa você ainda não terminou. Não terminou de rir, não terminou de sonhar, não terminou de amar nem aos outros e certamente não a si mesmo. Você não deve mais nada ao mundo. Você já deu o suficiente, mas você deve a si mesmo algo, o direito de aproveitar este capítulo, de falar sua verdade, de descansar, de dizer não, de ser feliz sem explicação, de se apaixonar novamente por alguém novo ou pela pessoa que você se tornou. Você merece isso. E se você está esperando por permissão, aqui está. Acenda a vela, coma o bolo, dance devagar na cozinha, diga o que precisa ser dito, ria alto demais, use o que te faz sentir bonita, viva como alguém que se lembra. Eu ainda estou aqui, e eu ainda importo. Alguém lá fora, talvez mais jovem, talvez lutando, está olhando para você. Eles estão se perguntando: ainda é possível viver plenamente nesta idade? Mostre a eles que é. Se estas palavras tocaram algo em você, por favor, clique em curtir. Isso ajuda outros a encontrar este vídeo, outros que podem precisar ouvir isso tanto quanto você. E se você gostaria de mais lembretes gentis como este, você é calorosamente convidado a se inscrever, não porque você é velho, mas porque você ainda está crescendo.
ainda se tornando, ainda é digno a cada dia.